Quando a jovem stripper de ascendência russa Anora, conhecida por Annie, é apresentada no seu local de trabalho a Vanya, o filho imaturo de um oligarca russo, a relação estabelece-se pela língua que ambos falam, evolui por dinheiro até chegar à linha ténue entre o que é sentido e o que é comprado. Impulsivamente, numa de muitas festas, decidem casar em Las Vegas. Quando a notícia do conto de fadas de Brighton Beach, um bairro de Brooklyn com uma grande comunidade eslava, chega à Rússia, os pais bilionários de Vanya decidem viajar até aos Estados Unidos para anular o casamento do filho. Visto como uma espécie de comédia romântica sobre o sonho americano de pessoas cujos sonhos americanos não aparecem nos filmes, Anora, escrito e realizado pelo americano Sean Baker, venceu em Cannes a Palma de Ouro. A performance de Mikey Madison, como Annie, também está a ser muito elogiada. Será que vai uma comédia voltar a vencer o prémio de melhor filme nos Oscars? Estamos a longos meses, será que já há um claro vencedor? Para percebermos o fenómeno, converso com o jornalista de cinema e televisão José Paiva Capucho, que escreve habitualmente para o Expresso. Olá José, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olha, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. E começo por repetir, no fundo, esta pergunta com que termino a introdução. Achas que já é um claro vencedor nos Oscars e, segunda questão já, isso importa? É assim, é uma boa questão. Eu acho que tem acontecido uma coisa. Eu desde que me tornei mais especializado na área do cinema, percebi que os festivais europeus, como Cannes, são de facto uma rampa de lançamento para aquilo que se vai passar nos Oscars. O ano passado foi isso, não é? O Anatomy of a Fall, o filme francês, acabou por ser um dos grandes vencedores, apesar de Barbie e apesar de Oppenheimer. Este ano, curiosamente, e é uma coisa que tem acontecido, e eu não quero ser muito chato nesta parte, mas eu acho que é interessante percebermos, os americanos estão a entrar de forma muito forte nos festivais europeus. Não é só de agora, mas, por exemplo, este ano, referiste aí, o Anora ganhou a Palma de Ouro e estava Greta Gerwig na mesa, era presidente do júri, não é? E eu acho que isso tudo tem alguma influência e, portanto, sim, o filme tem corrido bastante bem. Eu estou mais ou menos surpreendido. Porquê? Porque... primeiro, é um filme independente, americano, e portanto hoje em dia não sei se há assim uma aceitação tão grande para que um filme com uma história como tu disseste, que não deixa de ser uma comédia romântica, e acho que isso é interessante, olharmos para a Nora como acima de tudo uma comédia romântica, e que tem sido estranho, não tem ganho assim tantos prémios nos Oscars, e portanto esse trajeto do Anora de Sean Baker dá alguma esperança, talvez só aos americanos indie, não talvez aos europeus indie, mas a mim pelo menos deu-me uma esperança que uma comédia, que é uma coisa muito rara hoje em dia, ganhar alguma coisa, vencer uma Palma de Ouro. Atenção que Cannes é um festival, eu gosto muito do festival, mas é um festival super elitista, é mesmo, é importante dizer isso, é o melhor cinema. Até porque pelos últimos vencedores da Palma de Ouro, que também venceram nos Oscars, e digo os prémios máximos, portanto o prémio de melhor filme, só Parasitas em 2019 é que repetiu ambas as consagrações. E se quiseres... Portanto, é pouco expectável até estatisticamente. Sim, porque os Oscars não deixam de ser uma festa americana e, portanto, eles abriram muito júris, temos até portugueses a votar, porque houve uns escândalos em Hollywood. Isso é tudo certo, as coisas, bem, no mundo em geral, só mudam quando há um choque ou há uma polémica. E é uma forma de fazer acontecer, passa a expressão. E, portanto, é isso. Referiste aí os Parasitas. Os Parasitas eu vejo como uma comédia negra, por exemplo. Eu sei que isso pode chatear algumas pessoas, pode ser um drama social, essas coisas todas. Mas para mim é uma comédia. E eu acho que nós, ainda agora estive num festival em Pombal dedicado à comédia, e parece que nós, não só em Portugal, mas na Europa e na América, como o mundo está tão sério, e agora também tivemos aqui esta surpresa ou não da eleição do Estamos a gravar precisamente. Exato. Que não dá para rir, não dá para rir, ou é difícil rir. De desespero, exato. Rir de desespero. Mas eu acredito que pode haver espaço para a comédia no cinema. Eu sei que há espaço, por exemplo, tu tens aqui este podcast que é
ligada à comédia noutras vertentes, mas com exemplos como o Anora, que muita gente não vai achar uma comédia, porque o filme, vimos os dois o filme, e o filme tem partes, especialmente aquele final. Não sei se aqui tu gostas de fazer spoilers ou não. Não, podemos fazer, sim. Pronto, avisar que é um spoiler porque é o final. Certo. A parte final, quando temos a Annie já completamente desfeita com aquele novo amigo, entre aspas, russo, que é uma personagem incrível, podemos depois falar sobre ela, no carro, onde a única coisa que ela sabe fazer, ou seja, como mostra de afeto, é ter relações sexuais com ele, e depois aquilo termina de uma forma muito agressiva. Portanto, há muita gente que vai olhar para o filme como não, isto não é nada, eu não me ri. Só que depois temos aquela sequência de quase meia hora, não é? Dentro da mansão. Sim, eu não sim, queria entrar muito no filme sem te responder à pergunta. Aí sim, não há outra forma. É uma comédia screwball, não é? Uma comédia onde quase que parecem marionetas a cair e quase que nem é preciso texto. Era isso, o que eu achei mais fascinante, e eu até a ouvir o Sean Baker falar sobre o filme, ele dizia que os primeiros, já não sei precisar em termos de minutagem, mas serão os primeiros 25 minutos, é uma comédia, um romance no fundo, não é? Uma comédia romântica. Um conto de fadas, exato, dois jovens a apaixonarem-se. E a partir do momento em que há essa invasão da casa, ou um pouco antes dessa invasão da casa, começa toda uma sequência louca de 30 minutos em que não é propriamente o texto, é exatamente isso que estás a dizer. A graça está no ritmo e na escalada de acontecimentos. E eu acho que, às vezes, até falo muitas vezes de stand-up aqui, que está muito ligado à exatidão da palavra, e é muito interessante ver como uma situação em que não há graças propriamente escritas, consegue ter ou ser das sequências mais engraçadas de que eu me lembro de ver no cinema nos últimos anos. Sim. E depois é o contexto em si, é o contexto do absurdo, é o contexto de teres ali os capangas do oligarca russo, do pai do Ivan, é o contexto da Annie, que supostamente é uma atriz, uma personagem mais baixinha, que parece mais frágil, mas é a personagem mais forte daqueles que estão ali, por causa das cenas de pancada. Tens também aquele, eu agora não me estou a lembrar do nome dele, mas lá está a personagem muda, que é provável que ele ainda ganhe algum buzz até aos Oscars, se conseguires ver aí o nome. Ou seja, todas estas personagens que não precisam de texto, mas vivem do contexto e da situação cómica onde se colocam naquela mansão, isso é que tem graça, não é? Porque de facto, o Igor. O Igor, exatamente, o Igor, ainda por cima esse nome tão engraçado. Eu acho que o contexto é que desenha este filme, porque tu tens a realidade dos trabalhadores sexuais, que é uma questão muito importante na cinematografia, agora para ser Sean Baker. Para ser intelectual do Sean Baker. Ele tem falado muito disso e ele diz que Hollywood não representa bem. Ele começou com um dos filmes a falar sobre essa realidade dos trabalhadores sexuais, do Starlet, e depois tem outros, o Tangerine e por aí fora, o Red Rocket, que é sobre um antigo ator porno. E ele tem feito esse desenho de uma América, tu referiste aí o sonho americano, de uma América meio que está a desaparecer ou que está esquecida, e ele recupera essas personagens e recupera, não para que tenhamos pena delas. Eu pelo menos nunca senti pena da Annie, nunca senti que devia estar lá, entre aspas, para lhe dar um abraço. Senti que estava com ela na história, não é? E que ela dá graça e que a personagem ia torcer por ela também, que eu acho que é uma das grandes vitórias deste filme. E eu sou um bocadinho averso hoje em dia a um certo cinema, principalmente de Hollywood, e que vai aos Oscars, que a história pode não valer nada, mas a mensagem é muito importante. Portanto, eu consegui que a Consegues mensagem... dar exemplos de que filmes é que estás a pensar quando... Consigo dar um que eu vou ganhar haters até ao fim. Mas só para perceber... Não, mas para mim é o melhor exemplo. Eu às vezes sou péssimo em exemplos, mas eu vou dar um muito simples que eu já referi. Foi o ano passado, a questão com a Barbie. A Barbie é uma comédia e vale muito como comédia. Mas a mensagem que passou, e é uma mensagem importantíssima para uma parte da população, neste caso das mulheres, mas depois que esquecemos do contexto, lá está, de como o filme foi criado. O filme não deixa de ser um filme de promoção a uma marca, não é? A Greta Gerwig ganhou um impulso muito grande, a Margot Robbie tornou-se uma das produtoras mais, entre aspas, apetecíveis em Hollywood, e portanto, às vezes a mensagem tem que se ligar à própria indústria, o que não deixa de ser um bocadinho perverso. E isso a mim chateia-me um bocadinho. Chateia-me quando as coisas não parecem, como é que eu ia dizer, honestas ou originais. Eu acho que o que foi conseguido com a Barbie foi bem conseguido. Não salva o cinema, as pessoas continuam a não ir muito ao cinema. Mas aquilo que o Sean Baker mostra é que ainda é possível ter uma história original e ser empático com os personagens. E estávamos a falar dessa cena de 27 minutos. Eu não sabia, mas para me preparar um bocadinho para este episódio fui perceber
um bocadinho a forma de criar este filme. Eu, se não me engano, essa cena em específico tem muito de improviso. Ele gosta muito de trabalhar o improviso. Epá, isso é uma coisa que eu acho que à escala de Hollywood, onde é tudo cronometrado, onde tens o dinheiro, onde os patrões é tudo preto e branco e a cena tem que ser isto e aquilo, não há. E ele, com a Palma de Ouro, e ele disse isso, com este prémio, ele ganha tempo. Ele disse uma coisa muito engraçada: eu agora vou ter os atores a quererem vir trabalhar comigo e a estarem receptivos ao meu humor, ao meu tipo de humor. Pá, isso é uma coisa incrível, se pensares nisso, porque quer dizer, tens um tipo que ganha a Palma de Ouro, provavelmente vai ganhar Oscars. Eu não sei se ganha melhor realização ou melhor filme. Ela, a Mikey. Mas antes de irmos. Sim, claro. Antes de irmos Desculpa, eu às vezes vou não. e depois. Mas achas que é o favorito para melhor filme neste momento? Assim, nós temos outro que é o Conclave. Eu acho que na altura que estamos a gravar, eu acho que o filme estreia esta semana, não quero estar enganado, mas vai estrear em Portugal esta semana, ou já estreou, ou vai estrear na próxima. Que eu não sei se já viste ou se já ouviste falar. Já ouvi falar. No fundo é um filme sobre a eleição do Papa. Eu gostei do filme. Um thriller, não é? Sim, se quiseres. Sim. Um drama histórico. Um dramalhão histórico muito, muito bem feito, do tipo que fez o Oeste, aquele filme Oeste Nada de Novo. Exatamente. Que está na Netflix, se não me engano. Que tem o Ralph Fiennes como protagonista, assim, uma espécie de árbitro daquele concílio. É também dos frontrunners e já sabemos que a América também gosta de histórias religiosas, se quiseres. Vamos falar também do Brutalista, certo? Sim, o Brutalista, que estreia esta semana, ou seja, dia 8 no LeFest, e vai também estrear, penso eu, mais no final do mês, em novembro. Okay. Eu esse aí ainda não consigo dizer muita coisa porque ainda não vi o filme. Sei que ganham uns prémios em Veneza, já dizem que é assim outro storytelling muito da ideia da América, de construção de uma América. Olha como o Megalópolis, não é? Este ano há muitos filmes que até se vão ligar aos resultados das eleições de uma América construída, megalópolis, assim, parece uma coisa. Que foi de propósito. Parece que foi de propósito. Ganhou só para isso. Parece um bocadinho. Depois tens musicais, tens este ano muitos musicais. Tens o Emília Pérez, é outros dos frontrunners, um musical sobre narcotráfico. Não tinha percebido que era musical. Eu vi o trailer não dá para enganar. Mas no trailer havia música, não me lembro do trailer. Lembro-me que vi o filme em São Sebastião. Aliás, eu vi o trailer antes, ou seja, deu na sala de cinema antes de ver o Anora. Tinha música, é a Selena Gomez, não é? É a Selena Gomez, Zoe sim. Saldanha. A Zoe Saldana e outra atriz que vai ser nomeada há de ser provavelmente a primeira atriz transgénero a ser nomeada e provavelmente a ganhar um Oscar, vamos ver. Eu agora não me estou a lembrar do nome dela, sou péssimo com isso, mas se me lembrar eu digo. Mas portanto, temos musicais, temos filmes mais sérios e temos este Anora. Eu não sei se ele ganha o melhor filme. Eu acho que está bem posicionado. Isto é uma coisa, isto é meio ingrato eu dizer isto, porque a partir de novembro, dezembro e janeiro já não conta a qualidade dos filmes em Hollywood, conta quem tem mais dinheiro. Pois. Eu gosto de dar este exemplo. Lembras-te do exemplo português do João Gonzalez? Tivemos uma curta-metragem aqui há uns tempos, o Ice Merchant. Sim. E eu falei. Incrível. Exatamente, incrível. Uma curta-metragem que ganhou quase tudo, só não ganhou prémios em Marte porque não conseguiu. Mas acabou por perder para um filme de produção americana da Apple, se não me engano, porque isto no fim do dia é tudo à volta de dinheiro. É quem consegue mostrar os filmes a maior número dos jurados da Academia em Los Angeles, e é quem consegue ter mais dinheiro para marketing. Portanto, se o Anora, que deve agora ter reunido algum orçamento, algum budget, se estiver disponível para gastar muito dinheiro nisso, e eu das entrevistas que li, o Sean Baker vai fazer um sacrifício, entre aspas, de estar neste panorama. E isso está relacionado com a segunda parte da minha primeira pergunta, que era: e isso importa, ganhar o melhor filme? Pelo menos o Sean Baker não parece super interessado. É mais, quer dizer, já que tenho um bom filme que as pessoas estão a dizer, pelo menos vamos fazer campanha para os Oscars. Se importa. Mas não... É difícil porque ele já é americano, não é? Sim. Portanto, eu não sei se ele precisa. A questão é, para ela, para a Mikey Madison, vai-lhe mudar completamente a vida. Eu acho que sim. E achas que será difícil ela não ganhar o prémio de melhor atriz? Eu sinto que ainda é um bocadinho. Eu não fiz a recolha de todos. É porque isto, sim. O problema ainda estamos a longos meses. A questão é essa. É porque, por exemplo, há filmes. Por exemplo, há um 5 meses. Exato. Sim, em março. 5 meses. Exato, 5 meses. Há um filme que é o Blitz,
que ainda ninguém ouviu falar na Europa, mas que eu já comecei a ouvir falar e eu acho que já está a ser mostrado nos Estados Unidos. Porque depois há esta coisa. Sim. Nós europeus estamos aqui, não, Cannes, blá blá blá, mas depois os Estados Unidos é outra cena completamente diferente. E portanto nós vamos ver agora filmes a entrar na corrida dos Oscars que não ouvimos provavelmente falar o resto do ano. E isso é muito interessante porque parece que estamos meio adormecidos. Não, é uma questão de eles vivem num... Aliás, mais uma vez, eles vivem num mundo à parte, mesmo nos Oscars. E portanto, se eu te disser que eu acho que a Nora vai ganhar prémios, sim, mas depois se não acontecer, por favor não me venham cancelar, porque não. a coisa às vezes dá uma volta. Mas era giro que, vencendo, e voltando aqui ao tema da comédia romântica, que depois tem lives de gangster movie, mas Certo. mas as personagens os gangsters nem são bem gangsters, Nem são, não é? E também não cai naquele estereótipo de ser, são trapalhões ou goofies, nem são um bocado às vezes, mas não cai naquela Há a questão comédia, hierárquica, não é? Exato. Aquilo é uma hierarquia como é nos gangsters. Ou seja, eles têm, a razão deles serem meio trapalhões às vezes é o medo que têm pelos chefes que lhes estão a ligar, não é? É essa relação de poder de que estavas a falar. Mas ia só realçar que se a Nora vencer eventualmente melhor filme, e considerando uma comédia romântica, serão em 3 anos 2 comédias comédias românticas, não, 2 comédias a ganhar melhor filme, considerando tudo em todo lado ao mesmo tempo há 3 anos. O que, engraçado, se não for inédito, é muito... Pois, eu tinha visto esse exemplo. Eu não sei bem se consigo categorizar como comédia. Mas é. Eu acho que é muito óbvio que é uma comédia. Sim, o filme é tanta coisa. Eu por acaso não gosto muito do filme, devo confessar. Não, acho que o filme é muito espalhafatoso. Eu adoro. É muito ótimo. Olha, acho isso mesmo bom. Adoro mesmo. Porquê que adoro já agora? Vê se conseguimos chegar a um ponto. Vários pontos. Acho que foi uma linguagem muito diferente daquilo que tinha visto. Acredito que possam existir mais filmes com esse ritmo acelerado, mas tenho também essa ideia de que muitas pessoas não conseguem suportar aquele ritmo. Acho que tem das melhores cenas de comédia para mim, que eu me ri mais em cinema, foi as 2 pedras a falarem, o universo em certo. Acho incrível, não estou a conseguir argumentar muito bem, mas em termos de comédia, acho que foi uma mistura de estilos, como estavas a dizer, às vezes comédia, ficção científica, um romance também lá no meio, não é? A junção de vários géneros. Sim, mas eu acho que acima de tudo foi mesmo o ritmo do filme que me prendeu. Achei inovador nesse sentido. Sim, talvez a uma larga escala é um facto. E eu percebo a vitória do filme. Ele não me entusiasmou tanto por outras razões, mas eu queria. Esse é um bom exemplo porque, por exemplo, o que acontece agora é que tens uma produtora muito grande. Eu não queria tornar a conversa muito nerd, intelectual. Mas podes. A A24 tem feito esse caminho de conseguir. Que é a produtora desse filme. Exatamente, tudo em todo lado ao mesmo tempo. Eles fazem uma coisa que é, ou parece, a minha percepção é essa, dão uma grande liberdade criativa a vários autores. Não deixam ter uma máquina hollywoodesca por trás de muita promoção. Por exemplo, eles quando vêm cá, eu tive essa experiência agora em San Sebastián. Por acaso entrevistei o Andrew Garfield para uma comédia, mas é rara a A24. Eu vou dizer A24 só para não. Mas parece autoestrada. Não, vou manter o A24, desculpa. Ou uma folha muito grande. Sim, exato, uma folha enorme. Não, espera, neste caso seria pequenina. Sim, pequenina. Eles nem gostam muito de fazer eventos de pressa e de ter os jornalistas a chatear na Europa. Ou seja, mas o que está a acontecer agora é que os estúdios estão amarrados, não só pelas plataformas de streaming, mas por causa destes players de produtoras meio indie, que têm uma linguagem indie, mas que não têm a máquina indie, portanto têm muito dinheiro, mas conseguem ter uma linguagem autoral, e isso está a mexer muito com a cabeça de quem manda em Hollywood. E por isso é que tu depois tens estes exemplos como a Nora, e daí a minha reticência em que o filme vença melhor filme, porque lá está, eu estava aqui a criticar o Barbie, mas vou fechar de outra forma. No fim do dia, Greta Gerwig vem da cena indie americana, não ganhou. Não ganhou aquilo que Oppenheimer ganhou. E Oppenheimer é um filme de exaltação patriótica. Eu gosto do filme, atenção, sim. Eu gosto muito do Nolan. Também. Mas é uma coisa. Aliás, o Nolan só ganha ao fim destes anos todos com um filme deste género, com a gênese
Claro que herói, não é? é preciso dizer Herói, isso. mas Acaba é um por balanço, sim. Não, porque é o desastre que foi Sim. as bombas nucleares, etc. Mas não deixa de ser uma redenção do herói, não é? Sim, Norte-americano. claro. É uma espécie de lavagem, se quiseres. E houve muitas críticas, mas o filme ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar. E portanto, eu não sei se este ano não vai ser a mesma coisa. Só que há aqui um fator, e eu vou arriscar-me a dizer isto. Hollywood gosta de estar do lado certo da fotografia, por isso é que vimos muitos atores do lado de Kamala Harris. Eu não queria tornar isto muito político, mas isso tem um efeito. Hollywood é muito político. Eu acho que não serve para nada hoje em dia. A sério, não, porque senão, se calhar, tinha um efeito. teríamos Pronto, vitórias. Eu não vejo um efeito nas assim. eleições. Exatamente. Vimos aqui o De Niro no Tribeca e Sim. pelos vistos não resultou para nada aqueles discursos, Sim. porque E até discurso achei, elitista, e já não é? que estamos num podcast também sobre comédia, a piada do Tony Hinchcliffe, que é um comediante americano muito amigo do Joe Rogan, que no comício do Madison Square Garden fez uma piada sobre o Porto Rico, que não é uma boa piada, Certo, foi muito criticado. muito sim. criticada e é o que é, mas houve logo uma discussão de será que isto pode mudar a eleição? Não, tal como uma boa piada em princípio também não mudaria. Sim. Sabes que o mais engraçado, Piada má ou Claro. que seja racista, que as pessoas queiram com esse poder todo não categorizar. acredito. Não, que ia mudar uma eleição? Sim. Claro que não. Repara que tu, como a comédia, podes estar agora fora, saindo do cinema. Eu vi isto hoje, o dia que estamos a gravar, que Donald Trump e Kamala Harris quase que ignoraram os talk shows, que era um palco muito importante para. Eu acho que a Kamala foi a mas Pelo menos Donald Trump também no SNL. Pronto, Donald Trump é meio persona não grata, não é? Mas mesmo isso já não. Ou seja, há um shift. Sim. Eu queria agora recuperando. Mas fizeram coisas na internet, por exemplo. Sim, e foram muito a podcast. Exatamente. E de humoristas ou de Sim. personagens como o Joe Rogan, não é? Que tem milhões e milhões de visualizações. Sim. E, aliás, portanto, hoje no a coisa está mesmo a discurso, o Dana White, de repente estamos a falar muito de política, mas o Dana White, da UFC, não é? Agradeceu a uma das pessoas, portanto, estão a festejar e agradeceu ao Joe Rogan e ao outro comediante que me está a faltar o nome. Portanto, imagina. Considerando o Joe Rogan comediante. Mas Supostamente é, não é? Supostamente é. Parece quase distópico. É, muito. Que estamos a. E eu acho que quando é distópico, ou seja, quando a realidade ultrapassa a ficção, fica um bocadinho difícil. Mas voltando a Nora, sim. depois deste Não, parênteses queria te político. dizer, fechando o parênteses político, dizer que às vezes Hollywood gosta de mostrar uma reação contra Trump. Portanto, nós vamos ver vários discursos, ou talvez não nos Oscars, não, vamos, sobre. Claro. Mas só que eu estava a ver aqui os candidatos, porque, por exemplo, temos Gladiador 2 na discussão, temos Dune parte 2, ou Duna parte 2, Duna. temos na discussão, temos o tal Blitz que eu te falei do Steve McQueen, que também é sobre, eu acho que é a Segunda Guerra Mundial. Depois temos aqui o The Room Next Door do Almodóvar, que é uma produção com atrizes americanas e que pode também mexer um bocadinho, e ganhou Veneza, e portanto Veneza também é um dos festivais, a parte de Cannes, que costuma lançar aquilo que se pode passar nos Oscars. Mas ainda assim, para já, devo dizer que eu acho que a Nora parte como pelo menos frontrunner. Eu estava aqui a ver esta lista da Variety e na verdade. Mas sinto que estás a. Parece-me que estás a dizer isso com a confiança de que pode de repente aparecer Pode aparecer um desses épicos americanos de exaltação que terá alguma facilidade em destronar uma história como esta. Eu não sei, achas nós conversámos sobre o The Substance também. Pois foi. Só que, quer dizer, eu adorava, porque era uma chapada de todo o tamanho a muita gente. E isto porquê? Porque tu viste o The Substance. Não vi. Pronto, recomendo. O The Substance, agora não quero fazer mesmo spoiler, porque eu acho que as pessoas devem descobrir todos os filmes, mas este em específico. É um filme grotesco sobre a ideia de beleza e sobre a decadência do corpo, neste caso do corpo feminino. O que é que acontece a uma mulher que tem muita fama e de repente já não tem? O que é que lhe acontece? E ela descobre uma substância, lá está, que vai mudar a sua vida completamente e vai introduzir outro eu, outro ela, outro ser mais novo ligado a ela. Portanto, são duas pessoas. Não vou dizer mais nada. Só que o filme é grotesco, o filme é bruto, o filme é, entre aspas, nojento, e portanto é um body horror feminista, se quiseres. E que se ganhasse, eu acho que a malta da Barbie ia ficar, então, mas como é que
como é que um filme destes que choca e que tudo mais ganha, mas eu não acredito. Por ser assim, por ser tão, entre aspas, radical para o mainstream, não acredito. É da realizadora Coralie É de uma francesa, sim. Farguet. Sim, que tem andado assim a fazer filmes vendetta feministas, que tem calhado bem e tem ganho prémios e pronto, este tem a Demi Moore e a Margaret Qualley, eu nunca sei Exatamente, dizer, exato, e que são duas atrizes incríveis e que estão muito bem. Eu gostava que esse filme ganhasse alguma coisa. E lá está, e gostava que o Anora ganhasse, porque eu agora vou repetir num post que fiz, mas eu tenho tipo uma dúzia de seguidores, não faz mal. Eu gostava que estes filmes ganhassem porque mostram que ainda é possível fazer histórias originais na América, e a América está muito... O que é que achas que há de mais original nesta história então? Acho que estavas aí a falar do ritmo. Eu acho que a comédia tem um ritmo muito próprio. E por causa de... Eu vou dizer estes termos, mas não é que eu concorde, mas por causa do politicamente correto, por causa de uma agenda mais conservadora, temos dois polos, e tu que já entrevistaste muita gente que falou disso melhor do que eu. Tens o polo de, não, agora já não se pode dizer nada, mas vou dizer tudo. E tens o polo de facto, pessoas mais sensíveis que acham que já não se pode dizer tudo. E o Sean Baker faz uma coisa, que é dizer, olhem, eu sou um homem branco, mas eu tenho dedicado o meu trabalho a estas personagens marginalizadas da sociedade americana. E eu tenho... Trabalhadoras do sexo. Especialmente e trabalhadores. Mas E mulheres. Sobretudo mulheres, sim. E o que eu quero é filmá-las e dar-lhes o protagonismo. Eu não quero interferir, ou seja, interfere na produção do filme, mas eu não quero interferir enquanto autor. Tu não vais ver uma entrevista do Sean Baker a dizer isto e aquilo sobre o trabalho sexual, porque ele não é um trabalhador sexual, ele não conhece. Ele conhece as pessoas e dá-lhes protagonismo. Eu acho que isso é a originalidade. E depois o que é mais original? É que ele faz uma comédia. O trabalho sexual, em vários países, como em Portugal, tem muito pouco para rir. Não dá para rir. Se nós formos ler as histórias, podem ser pessoas engraçadas, mas as condições em que vivem, as condições socioeconómicas e laborais em que vivem, não dá mesmo graça nenhuma. E ele consegue isso. Ele consegue que nós possamos empatizar com estas pessoas que estão no polo oposto de pessoas como nós, que estamos na classe média. Eu acho que isso é a originalidade, e depois faz sem perseguir uma ideia de fama, sem moralismos, sem paternalismos, sem ser condescendente. Eu acho que isso é muito difícil, porque toda a gente quer estar do lado certo, toda a gente quer parecer bem na fotografia. Ele quis fazer um bom filme, e o filme torna-se maior por causa disto, porque ele deixa que as personagens vivam por si. Eu acho que isso hoje em dia é muito complicado. Mas ias dizer, portanto, que quando comparado com outras histórias na América, esta tem uma originalidade acima da média. O que é que achas que está a acontecer com essas outras histórias na América? Estás tudo a ser muito standardizado, é isso? Sim, nós temos... Não... É assim. Estão sempre a mexer com pinças na forma como os filmes podem ser vistos pelo público e pelas reações. E achas que o Sean Baker a isso não está preocupado com isso? Eu para já acho que não. Para já acho que não, e a trajetória... Ele já fez muitos filmes, portanto a trajetória dele tem sido... É verdade. Ele e da mulher e da produtora. Eu confesso que é o primeiro filme que eu vejo dele, mas bem. Fiquei muito... É normal. Ele tem um muito bom, que é o Florida Project, por exemplo, que vai até Orlando. Ele tem um filme filmado com um iPhone. Exatamente, o Tangerine. Incrível. Exatamente. E se tu vis imagens é uma coisa incrível. Ele tem vale muito a pena. E é sobre duas personagens transgénero, assim, transgénero, pensou, eu não quero enganar-me aqui nos termos, mas sim. São personagens marginais, pronto. É uma coisa, lá está, é o tipo de histórias que ele gosta. Eu não vou nem à conversa de... Eu acho que há uma coisa boa que está a acontecer em Hollywood, é que as pessoas estão fartas de filmes de super-heróis. E isso está a provocar uma reação. E também estão um bocadinho cansadas do algoritmo do streaming. Ou seja, o streaming continua a dar muito dinheiro a grandes produções. Achas que estão a ficar cansadas de filmes de super-heróis? Vamos ter uma nova fase da Marvel? Eu estou a cingir-me aos números de bilheteira. Nós tivemos okay. Eu não sei se a próxima... Imagina. Sim. A próxima fase o Robert Downey Jr. pode salvar a praça, não é? Se pode salvar a face agora como Dr. Doom. Mas o que eu vejo é que as pessoas estão muito cansadas dos filmes típicos da Disney, por exemplo, se bem que o Inside Out 2 foi um dos maiores. Tudo isto que eu estou a dizer, a realidade é muito subjetiva. O que acontece aqui é que eu vejo cada vez menos espaço para que um realizador, para que um guionista tenha mão no guião até ao fim. E isso na América é muito complicado, tens muitos exemplos, aliás. Acho que só sendo um Scorsese ou um Wes Anderson é que tu consegues levar a tua história até ao fim, mas isso sempre foi assim.
Um Tarantino. Um Tarantino, exatamente, que entretanto já não vai fazer o filme que queria fazer, já não percebo bem o que é que ele. Mas que, olha, curiosamente, e ligando ao episódio com o Manuel Pereza, gostou muito do Joker 2. Eu não sei se ele estava a gozar, mas ele gostou. Gostou muito. Se estiver a gozar, ainda é melhor. Tu não gostaste? Não, gostei gostaste? bastante. Okay, não, okay. não, eu sou dos poucos seres humanos que gostou Concordas muito do filme. Concordas com o Manuel Pereza? Sim, sim, não, eu até vou mais além. Eu acho que o filme é muito bom. Ok. Sim, não. Eu acho que o realizador fez uma coisa que é dizer: malta, ok, eu percebi, vou sofrer o castigo, vou fazer uma coisa diferente. Eu gostei disso. Lá está, porque não foi atrás de uma coisa messiânica, de uma mensagem que o Joker agora é o representante dos falhados do sistema. Não, fez um filme e fez um musical. Pronto, olha, boa. Parabéns. É mais por aí. Portanto, sim, eu acho que a América está a sofrer um bocadinho disso. Por isso é que eu tenho. Eu sei que é difícil, porque em Portugal nós temos uma influência muito grande do cinema americano, não só pelos filmes de super-heróis, mas de filmes de ação, etc. Tom Cruise e quejanos. Mas por isso é que eu estou muito virado para o cinema europeu, porque acho que é ainda aí que reside um bocadinho a originalidade da história. E eu aqui estou sempre. Eu sou muito ligado à área da escrita, porque sou jornalista, mas também sou ligado à escrita de guião. E eu acho que isso tem falhado um bocadinho redondamente de que as histórias não soem sempre algo falso, não soem de tu estás aqui a dar-me uma lição daquilo que eu posso ou não pensar e estás-te a esquecer da história. Porque às vezes a história pode-me dar uma lição. Eu acho que o Sean Baker dá uma lição com este filme, com a Anora. Dá-nos uma lição de empatia, dá-nos uma lição, um conto de fadas de... Ainda é possível dois jovens dentro da era das redes sociais e de estarem deprimidos e das questões da saúde mental, ainda é possível apaixonarem-se. Por que não? Eu acho que essa é a parte bonita deste filme, é dar-nos alguma esperança não só para críticos, para jornalistas e para cinéfilos, mas também para jovens autores. Eu acho que é possível sonhar com uma América que, apesar de ter Donald Trump outra vez ao leme do país, de uma América que sonha e que é empática. Eu acho que este filme faz um bocadinho isso, sem que Sean Baker tenha querido fazê-lo. Eu acho que isso é uma... Que é o mais importante. Que é o mais importante. Ou como público não sentirmos que sim, estamos perante um filme moralista de alguma forma, não é? Eu sei que provavelmente tu querias que eu desse mais exemplos de filmes americanos, mas eu... Não. É que a Barbie e o Oppenheimer marcaram um bocadinho a conversa. Não é? Não salvaram nada, as pessoas continuam muito ligadas ao streaming, não se viu bem Portugal, nem vou falar de Portugal. Eu tenho esperança, sim, eu tenho esperança que o público volte de certa forma a dar uma hipótese ao cinema com filmes como o Anora. Mas é uma esperança só, porque os dados não nos estão a mostrar isso. Os dados estão a mostrar que as pessoas estão a ir cada vez menos ao cinema e que não são fenómenos como o Oppenheimer e a Barbie, que são... Eu nem sei, é um meteorito que passou uma vez e eu não sei quando é que passa outra vez. E o cinema não se pode basear em meteoritos, não é? Claro. Não pode. Tem que ser uma coisa mais sustentada. Sim, porque lá está. Mas tu ao mesmo tempo estavas a dizer que acreditas que os filmes dos super-heróis estão a perder poder. Portanto, alguma coisa terá de compensar essa saturação. Outro tipo de filmes, seja estes independentes, vão ter que ganhar algum destaque. Sim, o ano passado, por exemplo, o Anatomia de uma Queda, eu não estava à espera que, quer dizer, a França tem uma influência talvez única no cinema, não é? Mas eu não estava à espera que o filme saísse tão bem nos Oscars. Estamos a falar de uma realizadora, a Justine Triet, que é, eu não digo que é persona não grata, mas houve ali um problema com o filme ser escolhido como francês e não foi, se não me engano, nem foi esse. E ganhou um prémio de guião em França, portanto resultou nos Oscars, e portanto foi ali uma coisa um bocadinho... Claro que é um filme tribunal, entre aspas, e os americanos até gostam. Mas é meio fora, atenção, eu achei muito fora o que se passou. Aliás, a Sandra Hüller no Anatomia de uma Queda entra no Zone of Interest e os dois europeus, atenção, estavam nomeados para melhor filme. Eu acho que era uma coisa que não acontecia há muitos anos. Portanto, há algo de bom na saturação do espectador americano, sobretudo com os filmes de super-heróis ou com as grandes produções, é que eles estão a deixar os europeus entrar na corrida. Isso pode ser bom. Curiosamente, o Sean Baker não é europeu. Ele só é europeu, não é? Porque é um tipo indie, um tipo que vai ele disse que a Palma de Ouro foi a coisa mais incrível que lhe aconteceu nos 30 anos de carreira. Portanto, ele parece europeu, mas ele não é. E o que ele festejou mais com a Palma de Ouro e esta exaltação do filme com possibilidades de ganhar um Oscar foi aquilo que estavas a dizer, de ter possibilidade de fazer o projeto que quer, com o tempo que quer, com os atores que quer.
Mas também é interessante. Ele escreveu, já tinha a ideia, mais ou menos, que queria fazer um filme ali naquela zona de Brighton Beach. Que também é uma coisa surpreendente. Fazer um filme sobre uma comunidade russa nos Estados Unidos é aqui. E repara como. É estranho, não é? É estranho e super sensível. Aquilo podia ter corrido muito mal. Exato. Mas quase que não é importante. Mas não é importante, não. Passa bem. E ele já tinha o cast pensado antes de escrever o guião. Especialmente a Mikey Madison já estava selecionada antes sequer dele ter começado a escrever o guião. Já tinha uma ideia para o argumento, não é? E aí, além disso, pelo que ele estava a dar a entender numa entrevista, foi-lhe sugerido ter estrelas de Hollywood, a estilo Tom Hardy, coisas desse género, como os gangsters. E ele, não, mas eu quero atores arménios e russos. E tipo, arménios e russos? Exato. É estranho, não é? É estranho, mas depois vais a ver e são excelentes. Um deles até é comediante. Sim, e um deles até costuma entrar nos filmes dele. Há um que é o capanga principal, o Torres. Exatamente. Entra em todos os filmes dele. Tem um timing de comédia super incrível. E depois o que, portanto, até fica com umas elas no nariz de lutar com a personagem da Annie. É comediante, é tipo o comediante arménio de stand-up, e de repente está no cast de um filme que ganha a Palma de Ouro e pode tem boas hipóteses de vencer o Oscar. Sabes o que é engraçado? É também fascinante quando o cinema consegue fazer estas coisas, de trazer novas pessoas inesperadas. E a uma escala muito grande. E a uma escala muito grande, exatamente. Não são filmes que depois passam despercebidos. Tu estás aí a referir a atores ou não atores. Há uma coisa muito engraçada. O Sean Baker diz que cresceu com os Monty Python e com sketches. Isso é muito interessante, porque este filme, lá está, voltamos ao início da conversa, tem muita comédia física e é brutal isso. É brutal como é que é possível. Eu acho mesmo difícil, agora colocar alguma água na fervura, eu acho mesmo difícil hoje em dia, é um desafio muito grande, porque a pressão de um filme para render é muito alta. As chamadas stakes estão muito altas. Um filme se flopa num streaming, o realizador está condenado completamente. E é o algoritmo que diz. E não estamos a dizer tipo as pessoas irem ver, milhares de pessoas irem ver ou não o filme na sala. Não, se tu e eu não vimos 2 minutos daquele filme, estou a exagerar, mas acabou-se. E isso é um perigo. E por isso é que eu percebo que muitos realizadores queiram ir para um lugar, e realizadoras já agora, queiram ir para um lugar seguro, queiram apostar naquilo que é trending, queiram apostar em histórias atuais e atenção. Pois há outra parte muito boa do streaming, é que o lado boa da moeda do streaming é que tem dado palco a vozes minoritárias em Hollywood ou na indústria norte-americana e europeia. E, portanto, isso é muito importante. De outra forma, eu não sei como é que eles entrariam no jogo. E, portanto, o que tu estavas a dizer dos atores, eu acho que isso é que é interessante, porque ao mesmo tempo que há uma obrigação e há uma expectativa do público e de estar do lado certo e de contar a história atual e de ser relevante, o Sean Baker diz, não, espera aí, eu não quero atores de Hollywood, eu quero estes atores, quero fazer uma comédia screwball, ou seja, uma coisa muito física, muito... Nem é slapstick, não é? Porque eles não estão ali a dar punchlines, eles estão exato. A fazer um build-up, aquilo é estressante, essa cena de 27 minutos é um escalar de um conflito. É muito parecido com o outro filme dos Safdie Brothers, que é o One Cut Gems, com o Adam Sandler. Tu viste esse filme? Não vi o filme, mas eu até vi que disseram que era uma mistura entre o Pretty Woman e o One Cut Gems. O Pretty Woman também é um bom exemplo e o Sean Baker disse que não estava à espera, nunca pensou muito nesse filme, mas de facto tem feito essa comparação e é uma ótima mistura. O One Cut Gems é um stress do início ao fim. E eu devo dizer que se calhar, olha, é engraçado, nós estamos aqui a falar do Uncut Gems, estamos a falar do Honor, estamos a falar do Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, estamos a falar de filmes que nos fazem sentir alguma coisa. E eu acho que, e o The Substance já agora, se quiseres, eu acho que para as pessoas irem ao cinema, para saírem do sofá e para saírem do streaming, as pessoas têm que ter a garantia que vão sentir alguma coisa. Eu acho que isso pode ser um bocadinho a salvação do cinema. Eu lembro-me perfeitamente de estar a ver o Oppenheimer e de estar naquela... Tu viste o Oppenheimer? Vi o Oppenheimer, sim. A cena da bomba, do teste da bomba, certo. Onde há uma espécie de silêncio e depois vem a música. Certo. Eu estava quase a levantar-me da cadeira.
E quase, eu estou a falar disto, estava arrepiado, porque eu às vezes sou muito fácil. Pareço muito intelectual porque vou aos festivais de cinema, mas sou muito fácil de conquistar. Basta-me uma cena que me cause algum impacto, que me choque, que me faça ferver a pele para ficar conquistado. E eu acho que as pessoas precisam um bocadinho disso, porque como é que tu em casa, faças este exercício contigo, se quiseres pensar nisso, como é que tu em casa vais sentir o que sentes numa sala de cinema? Muito difícil. É a experiência, é a respiração da sala, é como as pessoas estão. Eu acho que estes filmes que nós estamos aqui a falar, sobretudo o Anora e o The Substance, vão buscar um bocadinho isso. Ou pela empatia, ou pelo choque e pelo nojo. Acho que vai ter que ser por Eu acho que se prende muito com um fator que é este filme vale a pena ir ver ao ambiente do cinema. Senão eu espero que apareça em streaming ou seja, noutras formas. Mas essa é que é a tragédia, não é? Essa é que é a tragédia, porque o cinema é uma experiência coletiva. Claro, é verdade, mas estamos nesse ambiente, não é? Ok, há uma razão para eu ir ver o Oppenheimer ao cinema, é estupendamente bem filmado, quero ter a experiência do som, o que seja. E isso que estás a dizer, eu percebo. As pessoas sentem-se mais confortáveis em ficar em casa e esperar para ver. Os preços dos bilhetes estão mais caros. Sim. Exato. A pipoca está cara, Coca-Cola também. Mas lá está, filmes como o Oppenheimer tinham os ingredientes porque também tinham os atores, ainda tinham o selo do realizador. O Sean Baker não tem isso. Na Europa, países como Portugal, não é. Aliás, se eu não me engano, não houve assim tantos filmes dele que estrearam cá. A Mikey Madison, olha, uma história, estavas a falar aí da atriz, uma história muito rápida que ele contou, o Sean Baker contou em San Sebastián, onde eu estive. Ele fez uma talk. Um festival de cinema. Um festival de cinema, desculpa. Ele disse que como é que ele encontrou a Mikey Madison, não foi um casting. Foi, eu vou acreditar que o que ele diz é verdade. Sim. Depois, às vezes há aqui muito glamour e... Sim. Ele foi vê-la, eu não sei se foi no Scream ou se foi no... Foi o Scream. Ou melhor, ele viu-a no Once Upon a Time in Hollywood. Do Tarantino. Ficou, esta miúda é muito fixe. Okay, roubou a cena os últimos 15 minutos. Exatamente. E depois viu no Scream e pensou, ok, eu tenho que trabalhar com esta miúda. Falou com a produtora, com a mulher. E ligaram-no e curiosamente... Assim que saíram da sala. Assim que saíram da sala. É o que ele diz. Curiosamente, as cenas dos gritos no Anora também são muito importantes. Exato. Porque o grito dela não é aquela ideia estereotipada da mulher, da coisa estridente, não, aquilo tem muita força. Sim. Eu queria dar uma nota de uma coisa importante, e é uma coisa que eu tenho repetido, e já agora tenho este espaço, vou dizer. Apesar de eu parecer aqui muito conservador, da coisa de os filmes não podem ter mensagens, os filmes podem ser o que quiserem, se um realizador quiser ter uma mensagem, melhor. Mas o que é importante é a história. Mas a história pode ir para muitos pontos e pode afetar-nos de certa forma. Falar sobre a Mikey Madison porque este ano os melhores filmes, eu refiro aqui o The Substance, podia referir outros, mas os melhores filmes que eu vi foram feitos por mulheres, quer em Portugal, quer fora. E a Mikey Madison, estamos a falar de uma jovem de 23, 24 anos que vai mudar, ou já está a mudar por completo a sua vida. E ela representa uma personagem que não é nada fácil, porque convenhamos que uma acompanhante de luxo, uma stripper, uma prostituta teve sempre um olhar muito sedutor, mas muito conservador. Nós no cinema destratamos completamente aquela personagem, ou ela é usada como carne para canhão, ou é um símbolo de sedução. O filme também tem isso, o filme começa com um travelling a mostrar rabos de senhoras. Portanto, e não há medo nenhum nisso. Sim. É o que é o que é, porque aquela é a realidade, não é? Aliás, desculpa interromper, mas a primeira sequência que tem esse travelling e depois tem a Annie no seu trabalho, não é? A falar com homens, a fazer lap dances, aqueles são 2-3 minutos talvez. Eles filmaram tipo 30 minutos e foi num ambiente real, ou seja, as pessoas de background estavam mesmo a conversar umas com as outras, não era uma coisa simulada como às vezes é naqueles ambientes de clube noturno em que está a música muito alta em pós-produção. O que o Sean Baker disse é que fizeram mesmo aquilo, gravaram 30 minutos dela interagindo com pessoas. E depois reduziu aquilo para 2-3, ou seja, para ter o feel real daquele ser mesmo o ambiente de trabalho dela, e resultou incrivelmente. E ele faz duas coisas, que é ele e toda a equipa mostram essa parte sexual, essa parte mais visual do corpo feminino, e mostram o poder que elas podem ter nos clientes. Portanto, o filme fica no meio, não é? Fica num limbo, fica numa plataforma de, olha,
eu mostro aqui a realidade e vocês fazem o que quiserem. E eu acho que isso tudo vai parar ao papel da Mikey Madison, que é assim, eu tinha que agora recorrer à lista de filmes que vi, etc, mas eu... Espero que vença a melhor atriz. Ainda não vimos os outros, mas eu acho que a personagem é icónica. eu acho que vai ser muito difícil arranjar uma personagem é melhor assim, que esta. estamos a falar de uma rapariga, de uma jovem atriz muito nova para conseguir aquilo que consegue neste filme. Ela consegue ser profundamente engraçada, profundamente sensual, profundamente empática e consegue roubar a cena a homens. E isto tem muito peso. Tem muito peso porque tens, por exemplo, o Ivan. Eu acho que a personagem do Ivan está sempre atrás dela a nível de acting, não é? Ele, nota-se que é um miúdo inexperiente, etc. Não é por aí. Mas eu acho que também é parte da interpretação. Claro, não é? claro. Parece-me. Ela é nitidamente a protagonista. E depois, no fim, passa para um plano completamente quase como se estivesse no chuveiro a agarrar-se aos joelhos, ou seja, completamente nua. Apesar de ser uma cena de sexo, mas enfim. E eu acho que isso é muito arriscado terminar. Eu devo dizer, eu ainda hoje já gosto dessa cena, mas quando acabei de ver o filme fiquei, não estava nada à espera disto, porque o filme leva-me para um mood e de repente leva ali um murro. Eu gostei muito do silêncio da última cena. Sim, e contribui muito também o jogo de olhares entre os dois. E aquela tensão que foi criada entre a personagem do Igor e da Annie ao longo do filme e culminar naquilo. E lá está. Eu gosto mais do final à medida que o tempo. Certo. E o sinal não é nada cómico. Não é nada cómico. Por isso é que eu acho, em jeito de encerramento, eu acho que a comédia vai ganhar quando deixar de estar presa a essa pressão de se vai ter piada ou não, se vai provocar, se vai chocar, se conseguir imiscuir nos outros géneros. E isto também é um drama. Só que é sobretudo uma comédia. Eu acho que isso é que é o grande ganho. Uma última nota para dizer porque é que eu gosto tanto deste filme e porque é que eu gosto tanto do Sean Baker. O Sean Baker é um cinéfilo em toda a linha. Ele adora plataformas como o Letterboxd, por exemplo, uma aplicação para quem não conhece de cinema, recomendo. Podes fazer listas, podes deixar as tuas críticas. O sistema de estrelas é aquilo que me chateia mais, mas é o que é. E depois é muito influenciado pelo cinema europeu. Há alguns cineastas americanos que foram beber à escola do cinema europeu. E é assim, eu sou europeu, portanto tenho de defender a nossa casa. Não quero ser muito patriota, não dá para ser patriótico num continente inteiro, mas isso vê-se essa influência. E portanto, todo o amor para este conto de fadas punk e subversivo, aliás, que eu espero, não sei se vai ganhar, mas que eu espero que ganhe muitos prémios. A única coisa que eu senti, eu acho que o filme tem muita comédia, mas depois, se formos ver em termos de minutagem, não, mas se calhar é a maior parte de comédia. Mas o que eu senti é até ali ao momento em que começa a criar-se o conflito após as personagens se casarem em Las Vegas e começarmos a perceber que o conto de fadas não é na verdade um conto de fadas. Esses primeiros 30 minutos, 20 minutos, não sei, o que é que isto vai dar? Porque parecia tudo muito clean, muito expectável até ali. É tipo, ok, conheceram-se, ela está meio, não sabe se está apaixonada ou não, e também não se percebe bem se ele está ou não, se é uma coisa só de dinheiro. É interessante, mas é um romance. Onde é que isto vai dar? É um romance. Esses 30 minutos que falas são um romance. Exato. E depois a quebra desse estereótipo quase de filme de romance, de rom-com, com uma tensão cómica sempre a escalar durante, não sei, é uma cena bastante longa ainda, e que depois chega quase até ao final do filme. Sim. É fascinante. E eu acho que tu falavas há pouco da originalidade. Eu acho que isso é a grande originalidade deste filme, é ter criado aquela tensão cómica que eu acho que não é muitas vezes vista. Aquilo podia ter resvalado repito-me, quase sem graça escrita, que eu gosto muito da graça escrita. Até se calhar até valorizo mais, mas é fascinante o que se consegue até numa cena que soubemos depois tem muito improviso. É isso, ele podia ter ido para outros caminhos, podia ter tornado a cena da casa super violenta, por exemplo. Estamos a falar de estavam ali 4 homens e uma mulher, não é? Parece que estamos quase a entrar para aí. Não, eu estava à espera de ela vai levar aqui uma tareia. Pois. E não. E eu acho que essa é que é a beleza do filme. O filme é ligeiro e não é? É leve e não é? É comédia e não é? É drama e não é? E tem essa música, e essa música vai até ao fim, e isso cria uma emoção que, primeiro, é o que tu estás a dizer, é isso que é fascinante neste filme, e é fascinante neste tipo de filmes, independentemente de serem comédias ou não.
É que é uma montanha russa. E lá está. Eu agora não quero parecer o Gustavo Santos ou outros programas, mas a realidade já está tão pesada que se o cinema imita a realidade, eu vou aborrecer-me profundamente. A não ser que seja um documentário feito pelas pessoas que estão no terreno. Se o cinema quiser pegar na ficção e criar uma montanha russa de emoções, eu de certeza que o filme vai longe. Eu acho que este filme vai longe por causa disso. Até porque a realidade já ultrapassou a ficção há muito tempo. Ora bem. Hoje, especialmente. O José Paiva está no Instagram em José Paiva 7, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são de Nuno Fox, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter, TikTok, em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu. Aproveitem para ir ver o Anora ao cinema enquanto puderem. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira.